nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, como é que vocês estão? Espero que bem. A amiguinha de vocês está recuperando de uma virose. Gente, que épocazinha chata, né? Mas bora lá, bora falar do nosso esquadrão de aço. Porque não tem nada de ruim que não possa piorar. Eu até tinha esquecido do ditado, deu uma falha aqui, mas o cérebro raciocinou. Ai, Amália, você tá querendo falar de quê? Do nosso querido Jubinha. Pois é, nosso Jubinha frete grátis. Vamos falar do Juba, porque hoje no programa Jogo Aberto, tava acompanhando a galera, né? A Ju, o Nelsinho, o Baraúna. E uma fala do Bara me chamou a atenção. E eu falei, não, a gente precisa abordar isso lá no canal. Vou trazer esse trecho pra gente ter um raciocínio de que essa lesão do Juba em jogadores pode ocorrer, lógico, como a gente viu que ocorreu, mas é uma lesão meio que rara. E já aconteceu em 3 jogadores do Bahia. E aí isso me acendeu um sinal de alerta. Mas a gente já vai falar sobre isso. Tem aí, tá no auge de Copa do Mundo, né, galera? Vamos falar sobre a questão da convocação do Juba também, que eu tinha esperança de que o Jubinha fosse convocado. Não vou mentir a vocês, não. Eu acompanhei ontem a lista do Ancelotti com esperança de ver o nome do Juba pela qualidade que o Juba tem. Eu fui muito inocente até nessa questão de CEP e tudo mais, porque no fundo eu achava que o Juba seria. Até porque até o momento não tinha se confirmado ainda a lesão do Juba. Após o anúncio, tudo direitinho, foi que o Bahia confirmou. Tem uma foto que eu vou trazer pra vocês também. Mas antes da gente começar tudo isso, da gente falar mal de Rogério Ceni, porque o auge do momento tá sendo falar mal de Rogério Ceni, com toda a razão. Porque a gente não tá falando mal de Rogério Ceni à toa. A gente não tá pedindo fora Ceni à toa. Principalmente, exclusivamente, Bahia tem um próximo jogo fora de casa contra o Curitiba, que eu não tenho esperança nenhuma contra esse jogo. Porque se não tá jogando em casa, vai jogar fora. E a gente acompanhou o jogo do Curitiba contra o Santos. Lógico que o Santos não é essa Coca-Cola toda, muito pelo contrário, é uma bomba também. Mas vimos o desempenho do Curitiba em cima do Santos, em cima do menino Ney, que foi convocado. Não vou nem entrar nesse mérito de menino Ney aqui, porque as Neymarzetes vão aparecer aí eufóricas. Mas bora lá. Antes de eu começar com tudo, já falei demais. Se inscreve, se não é inscrito. Ajuda a gente aí a sair desses 14 mil, gente. Eu que eu tô doida pra sair desses 14 mil, chegar aos 15 mil. Rapidinho, não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixe seu like já no começo do vídeo, que o YouTube entende que vocês estão gostando. E aí o nosso vídeo cresce, engaja o canal e ele manda o vídeo para mais pessoas. Deixe seu comentário que é de crucial importância. Tô devendo responder os comentários de vocês, mas eu vejo, gente, eu vejo. Tem um amigo do Cruzeiro aí que você tá gostando de ver, né? É o meu estresse. Eu vi o seu comentário, eu só não tive tempo ainda de parar para responder todo mundo. Mas eu vi que você gosta do meu estresse. Ai, meu Deus. É o Bahia, faz isso com a gente. E compartilha o vídeo, tá? Pra chegar mais pessoas, pra ajudar o canal a crescer. A luz deu um BO aqui, mas é isso aí. Pra lá que vai. Vocês viram piscando aí? Ó, de novo. É a luzinha aqui. Mas é isso aí. Bora lá. Bora falar sobre Juba, porque Juba está machucado. Jubinha só deve voltar após a Copa. Infelizmente, tinha muita esperança de que... Teve até uma página, tá? Teve uma página, acho que é Bahia Seu Puto, que tinha postado antes de tudo, vou dar o crédito da página aqui, que o Juba tava lesionado, tinha confirmado a lesão. Não sei quem deu esse furo a eles, no Instagram. Acho que é Bahia Seu Puto o nome da página. E aí ele botou que o Juba tava lesionado. E aí a galera entrou em desespero e tal, antes de anunciar a convocação. E aí falaram, não, é fake news. Eu fiquei até triste, eu falei, porra, será que o Bahia já confirmou? E aí eu fui buscar, nenhuma outra página tinha postado ainda, o Bahia não tinha confirmado nada ainda. E aí eu fui procurar e tal, e não tinha visto ninguém. Eles apagaram, logo em seguida eles apagaram o anúncio, né, a notícia. Mas aí após o jogo,
Pelo que eu vi, a esposa do Juba confirmou isso nas redes sociais. E essa imagem aqui também. Tá vendo? Agora me chamou a atenção, né? A galera toda reunida, a galera toda com a camisa das teorias da minha cabeça, da conspiração. Vamos lá. Nosso Jubinha é craque. Nosso Jubinha merece. E vai fazer muita falta, tá? Juba agora é uma peça crucial que está de fora. Rogério Ceni vai ter que mudar todo o sistema de jogo. Não sei quem Rogério Ceni vai improvisar no lugar de Juba e Iago Borduc. Não sei o que o Ceni vai fazer daqui pra frente, porque tem nada de ruim que não possa piorar. E bora acompanhar a fala do Bara, porque o Baraúna fala sobre essa lesão do Juba, que é uma lesão meio que, não é rara, mas assim, uma lesão meio que difícil de acontecer no futebol. E já aconteceram com 3 jogadores do Bahia: o Eric, o Caio e agora o Juba. E a Jubinha, graças a Deus, não vai precisar de cirurgia, pelo menos isso. E após a Copa, o Jubinha tá de volta, né? Espero que o Jubinha volte ótimo, com o mesmo rendimento, a mesma força e tudo mais. E eu tinha até falado, né? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, que o Juba era um dos jogadores do Bahia que a gente não via se lesionar. Eu vi alguns torcedores falando que foi por conta do último jogo, o Ceni ter mudado a posição dele, forçou demais. Inclusive, estava assistindo com meu esposo tá falando pra Juba não fazer essa função com tanta vontade quanto ele estava fazendo, porque ele poderia se lesionar. E o que aconteceu? Bora lá. O perfil de imprensa, o contato que ele tem com jornalistas, a lesão do Juba, e aí vem a confirmação e as informações que ele só volta depois da parada da Copa. Mas, perdão, Nelson, é que é a terceira lesão e idêntica e rara. Lesão de reto femoral não é comum em atleta de futebol. Aí teve a do Caio, né, e teve a do Eric. São 3 lesões de reto femoral, 3 lesões que complicam, 3 lesões que tiram o jogador, e eu volto, Nelson, de novo a questionar os protocolos e métodos do departamento de performance. A gente precisa ter respostas. Canu machucou, todo mundo ficou quieto. Porque ele voltou, estava na transição, machucou. Aí melhorou, tratou e jogou no último jogo. Caio, desde a primeira lesão do ano passado de reto femoral, Caio não voltou bem. Nem seguro e muito menos fisicamente. Tanto no visual quanto na atuação. Então, o departamento de performance tem que entregar o jogador pronto para alta performance. Não meia boca, não para ser recidivo, para estar lesionando, lesionando de novo, para estar passando tanto tempo fora. Caio saiu, vai ficar quase fora. A previsão era para voltar contra o Curitiba e agora já dizem que pode ser pós-Copa. Que protocolo é esse? Que tratamento é esse? Uma lesão é isso mesmo? Ou foi dito uma coisa e a lesão é pior do que o que foi dito? E aí, quando é que vamos ter respostas que convençam e o atleta, quando voltar, volte a alto nível? Todo jogador dos outros clubes, das seleções dos outros países, voltam voando. O nosso voltam se arrastando. Por quê? Está sendo aplicado corretamente? Não está? Por favor, expliquem, para que o questionamento não seja só um questionamento vazio e passe a ter embasamento, tanto para sim quanto para não. Aí o Juba vai fazer muita falta, né? Porque se você olhar, talvez os 20 clubes do futebol brasileiro, da Série A, em nenhum o lateral esquerdo é o protagonista do time. Que é sempre a posição mais discreta, uma posição de composição, né? E o Juba é um dos destaques. Está entre os 3 melhores, muitas vezes ele é o melhor, numa função que é um pouco discreta, que vem dali de trás, mas como ele tem essa característica de vir por dentro do campo e é efetivo nisso, ele começou a ficar imprescindível, né? Foi convocado para a seleção, e aí voltando um pouquinho ao Ancelotti, o que me surpreendeu foi que ele foi convocado para 2 jogos em sequência. Ancelotti elogiou bastante ele e ele não entrou, né? E eu acho que mesmo que ele não tivesse tido essa lesão, ele não seria convocado por conta disso. É o que eu imagino, embora merecesse, seja o lateral esquerdo que joga o melhor futebol dentro do futebol brasileiro. Agora, vai fazer muita falta o Bahia nessa retazinha final, antes da parada, porque o Bahia precisa somar pontos para ir com mais conforto para esse período da Copa do Mundo, não se distanciar do bloco ali dos 5, 6 primeiros, e vai ter que ter essa ausência bem suprida pelo Borducci, que é uma outra função, que não entra por dentro do campo, faz só ali na largura, aí o Rogério vai ter que ajeitar isso, Ju. Pois é, meus amigos, o Rogério Ceni agora que se vire, né? E é meio estranho, né, gente? Porque o Bahia não tá tendo tantos jogos. O Bahia joga uma vez na semana e ter lesões pode acontecer, lógico, o futebol está propício a isso. Mas assim, é estranho, né? É estranho. Mas bora lá, bora pra frente, porque
A saga de reclamar de Rogério Ceni continua. E algo me chama muita atenção, que é o que está acontecendo no Girona. E a galera do Bar FC falou um pouco sobre isso. Que o Girona está para cair, a gente já sabe. E o técnico não será demitido. O técnico continua. Né? E aí abre aquele alerta que é a mesma forma do Grupo City trabalhar. Né? Então se acende aquele sinal de alerta que Rogério Ceni também vai continuar. O clube lá tá caindo, mas o técnico vai continuar. Não se muda, não se modifica nada. Pra eles tá bom do jeito que tá. Eu vi Rogério Ceni hoje, a galera treinando. Ai, me deu nervoso. Ai, Senhor, eu não sei até quando e... Sim, vamos ter que aturar até quando o torcedor vai aguentar. Bora acompanhar a galera do BFC. E também tem a reclamação sobre contratação, né? Porque o Bahia vem e traz Everaldo. A gente achava que o Del ficaria no lugar do Everaldo, né? O Everaldo meio que seria um quebra-galho em caso o Del não pudesse jogar. Pelo menos eu pensei dessa forma, porque ao meu ver o Del era mais propício a isso. Mas o Ceni não pensa dessa forma, né? O Ceni, ele queria queimar o Del e ele conseguiu. Eu vou falar assim mesmo. Ai, quem quiser que goste, quem não goste. O Ceni queria queimar o Del, porque o Ceni não gosta de trabalhar com a base. E ele conseguiu. Eu vi muitos pedindo Cauê Furquim. A gente não viu o Cauê jogar. Agora diz que o Cauê tá machucado. E é só ladeira abaixo. Bora lá. Que é outra provocação. Esse problema do Bahia não é de agora também. Não. E Rogério também não conseguiu dar um antídoto. Curiosamente, inclusive. Mas esse antídoto é de Rogério ou dos atletas em campo? Porque volume o time teve, chance o time teve. Na hora do vamos ver de definir, esse time afrouxa. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo do meu incômodo. Que ontem, por exemplo, o Rogério Ceni falou sobre a questão de que ele não está acomodado. Eu acho que ele pode não estar acomodado. A gente sempre disse que ele é workaholic. Mas por quê? Só quando a água bateu, né? No pescoço. Sim. Ele pensou em tirar Jean Lucas do time, Caio Alexandre. Ontem ele botou Suassuna. E é sempre assim. Não cortando aqui os meninos, mas é sempre assim. Ele insiste naquele jogador que não tá bem. Ele insiste. Quando tá no nível máximo que ele vem substituir. E ele estava reclamando de rodagem, né? Porque não está tendo muitos jogos pra estar rodando, pra dar minutagem aos outros atletas. E eu fico sem entender, sinceramente, porque ano passado a briga era porque tinham muitos jogos, então estavam cansados e tudo mais. Agora a briga é porque não tem jogo e não dá pra rodar. Como já tinha botado no Foi final bem, do né? jogo, foi bem, muito bem. Por quê? Por quê? Porque tava confortável, sim. O jogador do time titular fazendo, o Bahia naquele jeito. Ah, não. Perdeu por detalhe, tomou gol por detalhe. A propósito, desde que o Bahia perdeu o Ronaldo, o número de gols sofridos cresceu muito. E continuou tomando gol. Desde que o Bahia perdeu o Ronaldo, só contra o Atlético Paranaense o Bahia tomou gol. E foi nosso Fred querido Alveira. Antônio Neto tem uma tese, né? Time que ganha é que time que não toma gol. É. E não é uma questão simples, é a questão de que você precisa fortalecer seu sistema defensivo. Exato. Você precisa primeiro não tomar gol. Acabou. Se proteja. Entendeu? Depois você vai resolver Até lá na porque frente. o Bahia só não fez gol contra o Flamengo. Gol tá fazendo, né? O problema é que tá tomando. Tá tomando. Entendeu? Então, assim, você precisa chamar atenção a isso, porque Rogério tava vendo essa situação acontecer, pô. Mingo abusou da ruindade. Ah, o zagueiro não presta? Não, não é isso. Mas o cara tá mal, velho. Rotatividade de elenco é isso. É você botar lá, tem um jogador na base pedindo passagem. Bota. Vê qual é. Ontem Suassuna foi bem. Tem que dar mais minutagem. Cadê Cauê Furquim? Tava machucado segundo o Ceni. Ok, mas demorou. Mas, já tinha mostrado independentemente- qualidade. Juan Pablo tá parecendo um grande desfalque porque tá machucado. Quando ele voltar, eu quero ver o que vai acontecer. Del, da mesma forma, Del. que inclusive nem no Sub-20 tá sendo titular mais. David Martins. Eu tô falando isso, Cássio, porque tantos outros clubes do Brasil, na hora que precisa, recorrem à base, de maneira até equivocada. O Bahia, até quando você vai ter um salvo-conduto pra utilizar a base, É, muito. não se utiliza. Pergunta que é outra provocação. Sabe de que eu lembrei também do Fred. Que o Ceni deixou o menino embora. E aí, muitas vezes a gente até reclama de contratação. Mas assim, gente, às vezes a gente pode tirar esse fruto, essa falta. Não vou aqui colocar responsabilidade nos meninos, porque lógico, estamos falando de base. Mas como os próprios falaram aí, outros clubes quando precisam não recorre e não dá certo. Olha a base do Palmeiras, olha o que o Palmeiras faz com a base. Olha quantos meninos já foram. Aí o Suassuna foi muito bem, próximo jogo ele já não entra em campo. Aí você pergunta, Rogério, por quê? Ele vai ter uma desculpa para dar. Mas aí ele não dá uma sequência ao menino, ele não dá uma minutagem ao menino. A gente falou muito do Marcos Vitor. Ceni já deu uma desculpa para dar porque não colocou o Marcos Vitor no jogo passado. Ainda tem gente que defende Rogério Ceni.
Eu queria saber o que se passa na cabecinha das pessoas que defendem o Rogério Ceni. E aí, continuando essa sequência de falar de base do Del e tudo mais, a gente vem e vê a irresponsabilidade da gestão Cadu Santoro, que eu não tenho medo nenhum de falar do Cadu. Ah, Malha, você não tem medo, você se queimar e tudo mais. Não tenho, porque, como eu já disse várias vezes, eu tô aqui pra falar de Bahia e não ficar defendendo ninguém. Eu vou defender se ele fizer um bom trabalho. Porque eu não tô vendo. E Cadu Santoro vem lá e retraz um jogador por um empréstimo que já tinha saído do Bahia, com todo o respeito do mundo ao Everaldo, porque o Everaldo gosta muito do Bahia, os filhos, a família. Mas eu não tô falando do ser humano em si, eu estou falando do atleta. Que não, sinceramente, gente, não é um step, como eles vão falar aí. Acho que o Everaldo não deveria ter vindo. Ou vim pra dar uma força, quebrar um galho. Mas aí o Everaldo toma um lugar, não ele, mas o Ceni, na sua cabecinha inteligente, coloca o Everaldo como um principal de um menino promissor que poderia estar indo muito bem, mas ele queimou. Porque eu não vou cansar de dizer que, pra mim, o Rogério Ceni queimou o Del. A partir do momento que o Rogério Ceni coloca Del pra bater aquele pênalti e muitas coisas mais que o Rogério Ceni fez, ele queimou o Del. Posso estar sendo muito louca no que eu estou falando, mas é a minha opinião. Bora ouvir. Você comentar a atuação de Caio Suassuna. Gostei muito, velho. Foi muito bem no jogo, né? Muito, a personalidade, as chances que o Bahia criou no final do jogo, todas tiveram... Passaram por ele. Passaram por ele. E chances claríssimas. Aí é o que eu digo, aí esse menino aparece bem. Não é pra fazer o quê? Opa, próximo jogo, vambora, Caio. Próximo jogo ele vai pra reciclagem. Dá uma sequência. Aí não dá sequência, Mas velho. o Rogério Ceni assim, ele vai pra reciclagem. Não dá pra entender. Porque Cauê Furquim virou desfalque, né? Aí eu ia trazer o Cauê Furquim, mas tava machucado. Como já falou, foi desfalque Del. Uma vez quando ele teve Del, ele não botou pra jogar, botou Everaldo. Eu fico muito confortável pra criticar, botar Everaldo na frente de Del, porque eu defendi a vida do Everaldo naquele momento, entendendo que ele era um step. E não pra Um teto pra tirar Del. O teto pra Del. É. Ele virou teto pra Del. Aí eu errei. Eu fui inocente. Everaldo voltou. Tô falando com todo cuidado. Pior do que foi. O problema, amigo, não é nem que você foi inocente. O problema é que a gente raciocina o lógico. O óbvio que deveria acontecer. Mas aí Rogério Ceni vem e faz tudo ao contrário na cabecinha dele, né? Que eu queria... deveria ser estudado. E aí ele vem e anda para trás. A gente pensa para frente, a gente pensa adiante. O lógico, o óbvio que deveria acontecer. Rogério Ceni, ele pensa para trás e sinta-se agradecido. Por que vocês ainda acham que estão no topo da tabela? Porque é isso que ele fala. Ah, mas vocês ainda acham que chegou no Libertadores, como se o Bahia estivesse mendigando. E isso me dá um nervoso. Isso me sobe um ódio que vocês nem imaginam. Porque a sensação que o Rogério Ceni passa é que ele está fazendo um favor ao Bahia. E hoje ele tem um cargo de funcionário público no Bahia. Ele é concursado. O cargo dele aparenta ser vitalício. Pior do que foi, velho. O Fluminense. Então, o cara que joga bem, Caio Suassuna, se ele brilhar um pouquinho, a árvore que bota a sombra nos outros vai começar a dizer assim, caramba... Vai virar pressão, vai tirar espaço de jogador do time principal. Isso aqui pra mim foi... E a gente ponderou isso. Everaldo só não pode vir pra tirar espaço de Del, que naquele momento tinha feito gol em Bavi, tava nas graças da torcida. Aí teve aquele lance que Del foi expulso. Qual foi o jogo? Fluminense, o Rio. Sim. Foi o jogo contra o Fluminense, né? Depois dali ele já começou a perder espaço nas paradas de sucesso. Mas é um absurdo. Um menino com o talento que Del tem, pra mim não ser utilizado quando outros times do mesmo patamar do Bahia a nível de Série A do Campeonato Brasileiro coloca a meninada pra jogar, é recompensada. E no Bahia, pra você comentar a atuação de Caio Suassuna. Só no Bahia que não funciona, só pra Rogério Ceni que não funciona. Eu não, mais uma vez, eu vou ressaltar, eu não estou aqui querendo jogar responsabilidade para cima dos meninos da base, gente. Não é isso, porque Cadu Santoro tem que contratar. Ele tem que trazer. Essa próxima janela, o Bahia precisa de uma forte contratação. Mas estamos falando de teimosia, de ter um pouco de qualidade na base... E esse pouco de qualidade não ser utilizado parece que se torna até uma panelinha de Rogério Ceni. O que aparenta é uma panelinha de Rogério Ceni. Então, se tem um pouco de qualidade na base, que dá para você utilizar esses meninos na situação atual que você se encontra, como os próprios falaram aí, outros clubes vão lá e utilizam e dá certo. Por que não utilizar? Bom, por hoje é só, pra eu não me alongar mais. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.